Abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 8. A exposição desta noite será do verso 9 até o verso de número 25. Atos, capítulo 8, do verso 9 até o verso de número 25. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, Deus gracioso, a tua palavra, Senhor, está aberta mais uma vez nesta noite, neste dia e nesta noite. Mais uma vez aberta para ser exposta. Rogo a Ti, Senhor, que o Senhor se agrade de usar a mim neste momento, como boca do Senhor. Que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e que aqueles que aqui estão possam ouvi-la atentamente. E, ó Deus, que apesar das minhas limitações, a Tua glória seja manifesta na pregação do Teu Evangelho. Ó Deus, opera no coração daqueles que não conhecem a Ti. E conduz, ó Deus, aqueles que conhecem a Ti a um apego maior ao Senhor e concedendo-nos um desejo sincero de vivermos, ó Deus, sinceramente diante de Ti. Ó Deus, usa-me apesar das minhas muitas limitações. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa que chama a atenção de muitas pessoas neste mundo, e isso fora da igreja ou dentro da igreja, são eventos, sinais ou coisas maravilhosas diante dos olhos dos homens. As pessoas geralmente são muito arrebatadas, as atenções das pessoas se voltam para aquilo que de algum modo é feito externamente e exteriormente. As pessoas, por exemplo, quando vão para eventos onde alguém se apresenta como um mágico, as pessoas, ao verem aqueles tipos de mágicas fazendo algo impressionante na sua frente, geralmente as pessoas ficam: puxa vida, que coisa impressionante! Como é que essa pessoa consegue fazer algo dessa natureza?
Talvez você já tenha visto algum mágico por aí, foi a um circo ou coisa dessa natureza, viu na televisão, no YouTube ou em qualquer outro meio onde esses tipos de coisas são propagadas, e isso chama muito a nossa atenção e ficamos pensando, como é que essa pessoa consegue fazer algo dessa natureza? Aquilo arrebata os nossos olhos, chama grandemente a nossa atenção. Isso pensando no contexto de um circo ou coisa dessa natureza acontecendo fora da igreja. Mas vamos pensar agora dentro da igreja. As pessoas em geral são muito arrebatadas, a atenção delas é voltada para aquilo que acontece externamente. E, em geral, isso acontece em meio a igrejas pentecostais ou neopentecostais, quando alguém lendo a palavra, proclamando a verdade, e muitas vezes não há um interesse real naquilo, as pessoas estão na expectativa de que algo extraordinário aconteça. Eles ficam esperando pelo extraordinário. Então, a expectativa deles é que, de alguma forma, aconteça algo impressionante. Algo seja feito diante dos olhos deles, e então a isto eles correm e ficam impressionados, e depois do culto dirão, hoje foi forte, viu? Hoje foi forte, o negócio foi diferente. Vimos algo da manifestação da glória, do poder de Deus diante dos nossos próprios olhos. Isso é uma realidade em nossos dias, irmãos, e é inegável. E algo semelhante a isto acontecia no passado, nos dias do primeiro século, nos dias dos apóstolos, ali em Samaria. Nós temos visto, irmãos, que em Samaria algo aconteceu e algo extraordinário chegou de fato lá. A palavra do Senhor Deus chegou a um povo que era estranho às verdades de Deus e era estranho também ao povo judeu, mas em razão do cumprimento da profecia ou da promessa de Cristo, em Atos capítulo 1, verso 8, esta palavra de Deus e o Evangelho deveria chegar à Judéia, bem como a Samaria. E ali estava, irmãos, nós vimos na última exposição, um homem que fora levantado pelo Senhor, um homem que estava pronto a anunciar o Evangelho, a anunciar Cristo. E este homem se chama Filipe. Um homem que estava entre aqueles que foram escolhidos para o diaconato, um homem igualmente a Estevão, cheio do Espírito Santo. Mas que não era apenas um diácono, ele se tornara um evangelista. Alguém que era um auxiliar dos apóstolos e que, semelhantemente aos apóstolos, não somente pregava a palavra autoritativamente, mas também fazia sinais e prodígios no meio do povo, libertando pessoas da escravidão ao pecado, pessoas que estavam possuídas por demônios e curando também pessoas que eram paralíticas, coxos eram curados. Nós vimos que a palavra do Senhor, então, frutificou ali em meio a Samaria. E muitos, então, se voltaram com fé em Cristo Jesus. E houve grande alegria naquela cidade. Mas então, irmãos, a Escritura nos revela abundantemente que nós olhamos para algo desta natureza e pensamos, puxa vida, que coisa extraordinária, como é impressionante vermos o avanço do Evangelho de Cristo. E como é bom vermos então pessoas sendo agregadas, congregadas ao povo de Deus. Mas, irmãos, nem tudo são flores, como dizem. Nem tudo caminha tão bem como imaginamos. Nem sempre há uma igreja pura e perfeitamente andando em todos os sentidos, com todos os membros caminhando ali bem. Na realidade, desde quando o pecado entrou no mundo, não há uma igreja que nós possamos dizer que é uma igreja plenamente pura. E no meio da qual, como se no meio desta igreja não existisse alguém que não é verdadeiramente do povo. Nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 8, e nós vamos nos deparar com um personagem que é inserido aqui. Em meio à alegria que estava acontecendo em razão da proclamação do Evangelho, havia um homem ali distinto. No versículo 9 do capítulo 8, nos é dito o seguinte: ora, havia certo homem chamado Simão. Aqui então é introduzido um personagem que nos será apresentado aqui e nós veremos o que haverá de acontecer com este homem, quem ele é. Mas
Quem era este certo homem chamado Simão? O texto nos diz que ele era um homem envolvido com mágica. O texto nos diz que ali praticava a mágica. Ou, poderíamos dizer, ele ali no meio do povo praticava a feitiçaria. Era exatamente isto que ele praticava em meio ao povo. E através da ilusão, através da feitiçaria, ele iludia, ele enganava o povo de Samaria. E através disto ele também insinuava ser ele então um grande vulto. Ele insinuava ao povo ser ele grande coisa, uma pessoa de grande importância, uma figura muito especial. Era isso que ele declarava acerca dele mesmo naqueles dias, fazendo então esse tipo de ilusão diante das pessoas. O problema, irmãos, é que aquilo que ele fazia era algo que conseguia enganar as pessoas. E ele conseguia, irmãos, fazer isto porque ele fazia exatamente sinais externos que faziam com que as pessoas fossem arrebatadas a ele. O texto nos diz no verso 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. É interessante que, em meio ao povo, pessoas de todas as idades, pessoas de todas as classes, em Samaria, estavam ali grandemente admiradas e se apegaram, abraçaram com fé Simão. E criam nele. Criam então e acreditavam nos seus supostos milagres e atos extraordinários externos, através do qual ele conseguia alcançar o seu objetivo. Ele iludia e enganava, de fato, as pessoas naquele contexto. E a ponto das pessoas até mesmo olharem para ele e chamarem ele de este homem é o poder de Deus. Ou, como se estivessem dizendo, este homem, ele tem o poder divino. Este homem, ele representa, ou ele é a própria representatividade da divindade. Ele é a própria personificação da divindade. Era exatamente isso que eles estavam dizendo. É como se ele fosse o poderoso. Alguém que representava, de alguma forma, o próprio Deus no meio do povo. Isso em meio a este povo de Samaria sincrético. Eles envolviam a fé no Pentateuco com outras práticas pagãs, e então a sua adoração era maculada, era bagunçada. Isso até mesmo afastava o povo judeu dos próprios samaritanos, que se desviaram então da lei de Deus e das promessas de Deus, e estavam ali então bagunçados com todo tipo de cultura e de práticas pagãs. E eles eram pessoas verdadeiramente inclinadas à própria feitiçaria. Porque até mesmo o texto vai nos dizer, no verso 11, aderiam a ele, a Simão, porque havia muitos iludira com mágicas, com feitiçarias. Contudo, irmãos, o que ele faz aqui é algo que é reprovado por Deus. A palavra do Senhor reprova, condena como pecado a prática de feitiçaria. Você pode olhar comigo para alguns textos na Escritura Sagrada. Um texto nós já lemos hoje. Gálatas capítulo 5, verso de número 20. Lemos isto na revelação da vontade de Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso de número 20, entre as práticas que são da carne, existe a seguinte. Vou ler a partir do verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Obra da carne, de alguém que não conhece a Deus. Aqueles, então, que em tais coisas permanecem praticando, estes não haverão de herdar o reino de Deus. Aqueles que são conhecidos continuamente neste pecado. Mas não somente Gálatas, irmãos, Gálatas capítulo 5, verso 20 nos fala sobre isto. Você pode olhar para o que diz Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim: quanto, porém,
aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ainda, em Apocalipse capítulo 22, verso de número 15, a Escritura diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E a prática da feitiçaria trata-se também de uma prática verdadeiramente mentirosa. A Escritura, irmãos, reprova isto. É uma reprovação clara no Novo Testamento e era também uma reprovação clara também no Antigo Testamento. A Escritura, a palavra de Deus, vai condenar este tipo de prática, e você pode olhar comigo o que diz Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso de número 10, a Escritura vai nos dizer o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor Deus não permitiu tal coisa. O Senhor, então, manifesta a sua reprovação a esse tipo de prática e há previsões de juízo sobre essas pessoas. Porque estariam elas, então, sendo usadas não por algo bom, mas pelo próprio espírito do mundo, pelo maligno, por demônios, práticas, então, feitas por homens que estão associados com o próprio Satanás. As práticas, então, de feitiçaria eram contrárias ou são contrárias à própria vontade de Deus. Então estava este homem, irmãos, mergulhado no pecado. Esta era a realidade dele. Mas, irmãos, as pessoas eram tomadas de admiração por isto. E veja que é assim que Satanás ele quer realmente iludir o mundo. Ele quer iludir muitas pessoas através desses tipos de eventos extraordinários que chamam a atenção. E Satanás sabe muito bem que as pessoas estão apegadas a esse tipo de coisa. E então você vê isso acontecendo aí, fora. Tanto nas falsas religiões, onde há promovido externamente sinais externos que de alguma forma chamarão a atenção das pessoas e farão com que as pessoas possam se agarrar a essas falsas religiões, e até mesmo em muitas igrejas, onde supostos sinais extraordinários são feitos. Mas a palavra não é proclamada, mas as pessoas não estão preocupadas com a palavra. As pessoas estão interessadas naquilo que chama a atenção aos seus olhos. Você vê então a corrupção acontecendo aí. E em geral, irmãos, as pessoas que acabam se associando com esses tipos de práticas, feitiçaria, ou agarrados a sinais extraordinários, externos, diante dos seus próprios olhos, acabam muitas vezes incorrendo em outros e outros pecados graves diante do próprio Senhor. Esses tipos de práticas são contrárias à vontade do próprio Deus, mas Satanás sabe muito bem como de alguma forma fazer com que as pessoas sejam iludidas e acabam então perdendo o foco daquilo que é verdadeiramente importante. Aqueles então que promovem esse tipo de coisa não estão promovendo a verdade de Deus, estão indo de encontro à própria vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que sinais assim, desta maneira, sejam feitos diante dos homens. Mas então, irmãos, o texto continua dizendo que estas pessoas olhavam para este homem e tinham ele como alguém que era objeto da sua própria fé. Eles abraçam este homem com fé. E o que acontece é que algo acontece no meio dos samaritanos. Quando, porém, verso 12 nos diz, deram crédito a Filipe, que os evangelizava,
a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Então, vejam o que acontece. Em meio à propagação de uma prática contrária à vontade do Senhor, havia o anúncio do Evangelho de Cristo. E Filipe, então, foi este homem, levantado por Deus como alguém pronto e separado por Deus para proclamar a sua própria palavra, para proclamar o Evangelho. Filipe, ele evangelizava as pessoas a respeito do reino de Deus. E não somente isso, falava acerca do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele era alguém que estava plenamente, irmãos, convencido. Ele era alguém que entendia claramente pelas Escrituras Sagradas que há um único meio somente através do qual o homem ele poderá encontrar libertação do cativeiro do pecado que essas pessoas em Samaria experimentavam naqueles dias. Elas estavam apegadas ao pecado, ao paganismo e a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então o Evangelho, ele teria de chegar para arrebatar aquelas pessoas. E ele chega ali, como falei anteriormente, como cumprimento da promessa de Cristo, que esta palavra, então, estaria e alcançaria pessoas de fora do seu próprio povo e estava ali, então, em Samaria. Então aqui é revelada a necessidade, então, da proclamação de Cristo. Não há como os homens serem arrancados do cativeiro das trevas, do pecado e de Satanás sem o anúncio de Cristo. Nós podemos nos utilizar de vários meios, podemos nos utilizar de várias ferramentas, podemos considerar uma série de coisas como sendo meios que talvez sejam apropriados para convencer as pessoas do seu pecado, da justiça e do juízo. E as pessoas acabam se apegando a muitos meios por aí e acabam deixando de lado a proclamação da verdade. Isso acontece não somente com aqueles que são chamados ao ministério, homens que se dizem pastor, mas você não escuta a palavra de Deus ser anunciada. Basta você dedicar um tempo para ouvir aí, na rádio, liga a rádio e escuta. Quantos que têm um tempo na rádio dedicam o seu tempo para anunciar o Evangelho de Cristo? Você não vai encontrar. Aí em Rondon você encontra as pessoas fazendo assim, ó. Bota uma música, depois bota outra música, aí depois diz assim, eu quero dar um alô para fulano de tal, que mora então, irmã fulano de tal, que mora no Ciande, um alô para fulano de tal, que mora no Ciande, um alô para fulano de tal, e vai para lá, e vamos fazer uma oração aqui, e a bênção não sei das quantas, isso, aquilo, outro. Pregação do Evangelho. Anúncio de Cristo. Vai ser difícil você encontrar essa realidade. Então já pediram a mim para eu dar um alô. Pastor, dá um alô lá para o meu avô, ele escuta o senhor lá todo dia. Não, irmão, eu não vou fazer isso não. O tempo é dedicado na rádio, é para falar sobre o Evangelho. Porque é exatamente disso que as pessoas precisam, não é? Se trata-se de um meio através do qual nós podemos, de alguma forma, fazer com que as pessoas ouçam o Evangelho das suas próprias casas. Deveríamos nós nos dedicar de fato a isto. O tempo integral falando acerca de Cristo. Porque é somente através do conhecimento dele que as pessoas poderão realmente ser libertos das trevas e poderão viver para o Senhor. E veja, irmãos, isso é uma responsabilidade minha e a compreensão disto deve ser clara, mas deve ser clara para você também. Porque quando você anda neste mundo, e você anda aqui por Rondon, Dom Eliseu, Itinga, do Pará, Itinga, Maranhão, ou qualquer outra região que você anda, você deve entender, as pessoas estão mergulhadas no pecado, como o povo de Samaria estava. E todos eles carecem de Cristo. E se você calar a sua boca e não falar acerca dele, essas pessoas poderão permanecer nos seus pecados, morrer nos seus pecados, e poderão ser condenadas ao inferno. Você deve, então, ser boca de Deus. Você não é um ministro do Evangelho, mas você é um testemunho do Evangelho. Você pode fazer como o povo que saiu disperso quando perseguido. Dispersos, mas testemunhando do Evangelho. Então, trata-se de uma responsabilidade sua também. Não tire dos seus lábios as palavras de Cristo. Crie oportunidades para falar sobre Cristo. Inicie uma conversa intencional.
que na sua conversa a intenção sua seja, em algum momento ou em outro, falar acerca de Cristo. E convidar essa pessoa ao arrependimento e à fé em Cristo. É responsabilidade nossa, irmãos, na propagação do Evangelho e na expansão do reino de Deus. Estava ali Filipe, grandemente engajado, verdadeiramente intencionado em falar acerca do seu próprio Redentor. Mas então, irmãos, o que acontece? O texto nos diz, no capítulo 8, no verso de número 12, que as pessoas, ao ouvirem Filipe, deram crédito a Filipe. Essa ideia de dar crédito a Filipe é que elas abraçaram com fé salvífica o anúncio de Cristo. A fé verdadeira brotou no coração deles, o Espírito de Deus vivificou estas pessoas, o Espírito de Deus concedeu a essas pessoas uma fé genuína e elas abraçaram o Senhor Jesus Cristo como seu Redentor. Foi exatamente isto que eles experimentaram naquele momento. Operação do Espírito Santo no coração dessas pessoas, dando a elas o dom da fé. Elas não abraçaram a Cristo apenas intelectualmente. Elas não abraçaram Cristo entendendo a Ele e abraçando a verdade dele somente. Eles se voltaram para Cristo com fé, lançando-se sobre Ele como seu único e suficiente Salvador, despojando-se da justiça própria deles e abraçando Cristo somente como um pleno, perfeito e completo Salvador. Foi exatamente isto que essas pessoas experimentaram em resposta à proclamação do Evangelho e à ação do Espírito Santo que age com e através da própria palavra. Filipe proclamou aos ouvidos dessas pessoas, o Espírito Santo foi aquele que foi até o coração. Essa é a realidade experimentada naqueles dias, esta é uma realidade experimentada por nós hoje. Foi assim que nós fomos salvos. O mesmo Espírito que agiu neles foi o mesmo Espírito que agiu em nós. E o mesmo Espírito que agiu em nós é o mesmo que opera hoje nos corações dos homens, dando o dom da fé. Mas o meio é a proclamação da verdade. É disso que você que está aqui diante de mim, que não conhece a Cristo, precisa. É disso que você, jovem, adolescente, criança, precisam. Vocês precisam entender que vocês precisam de Cristo. Que vocês carecem de Cristo. E carecem da salvação que só pode ser encontrada nele. E em Deus sendo gracioso, Ele vai operar em seu coração. E Ele vai lhe dar vida. É assim que Deus age. É assim que Ele faz. É assim que Ele sempre fará em favor daqueles que pertencem a Ele, daqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para a salvação. E então, irmãos, o que acontece, uma vez tendo sido o Evangelho pregado, uma vez tendo sido essas pessoas alcançadas, uma vez tendo elas experimentado a fé e certamente o verdadeiro arrependimento dos seus pecados, elas então experimentam sobre si aquilo que nós chamamos de sinal externo, sinal e selo do pacto da graça. Elas são batizadas, o texto nos diz. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, não somente homens, mas o texto nos diz, homens como mulheres. Então agora elas recebem, e eles, os homens, recebem, todos os que creram, sobre si este sinal externo que marca a entrada destas pessoas na igreja visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles, por crerem verdadeiramente em Cristo, e não temos razão para acreditar que não creram verdadeiramente, não somente eram membros da igreja invisível de Cristo, mas membros também da igreja visível, a igreja que nossos olhos podem contemplar, como esta igreja aqui em que nós congregamos. É a igreja visível do Senhor Jesus Cristo. E você, para se tornar membro desta igreja visível, passou pelo batismo. Você recebeu sobre si o sinal e selo externos do pacto da graça, que aponta para uma graça interna que você deve ter experimentado.
mas essa não é a realidade de muitos que nós veremos no decorrer do texto. Mas a realidade, então, é esta: para que você seja agregado, você precisa, então, ser batizado. Foi isso, então, que aconteceu. Aquelas pessoas foram agregadas para o meio do povo do Senhor, são igreja de Cristo. Mas, irmãos, o texto continua. E o versículo 13 nos diz o seguinte: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Simão, o mágico, o feiticeiro, agora então vai expressar fé. Ele abraçou a fé, ele abraçou aquilo que era ensinado. Pelo menos aparentemente, ele abraçou. E então ele foi admitido no meio do povo através do batismo. E ele dava, irmãos, algum tipo de evidência, talvez, de que ele era alguém verdadeiramente crente. Porque isso que acontece, a reprovação dele, provavelmente não foi algo que aconteceu no mesmo dia. Esse homem estava ali acompanhando Filipe, extasiado, maravilhado, junto àquele que proclamava o Evangelho. E talvez alguém poderia olhar para aquilo e pensar: nossa, que crente, que homem piedoso. Ele não está se associando com os ímpios de Samaria, ele está aos pés do proclamador do Evangelho. E parecia então um crente. Daí a razão até dele mesmo ser batizado. Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, admitiu este homem no meio da igreja através do batismo. E então este homem passa a acompanhá-lo em todo o seu serviço. Contudo, irmãos, algo é revelado aqui sobre Simão. Simão, ele estava grandemente admirado, e ele não estava admirado com a proclamação do Evangelho de Cristo. Ele estava admirado, ele estava extasiado, ele estava maravilhado com os sinais e prodígios, sinais e grandes milagres praticados por Filipe. Note então que o interesse dele estava nas coisas externas reveladas, não na voz de Deus, através da proclamação do Evangelho. Ele estava apegado àquilo que as pessoas comumente são apegadas, ao que é simplesmente externo. E aqui, irmãos, nós já começamos a perceber algum tipo de evidência de que a fé de Simão não era uma fé sincera. Que a fé de Simão não estava se mostrando realmente como uma fé real e verdadeira. Tratava-se de um tipo de fé, talvez, parcial. Uma fé momentânea, uma fé passageira. E isso, irmãos, acontece. A Escritura nos fala acerca disto. Quando nós olhamos para a passagem em que é revelado que a palavra do Senhor, ela fora semeada, e então aquele que semeia a palavra é o próprio Senhor, na parábola do semeador. E então haviam vários solos que recebiam então essa palavra proclamada. E entre os solos que recebiam essa palavra, existia aquele solo que recebia então a palavra com alegria. O solo que recebia então a palavra com fervor. Contudo, quando vinha a perseguição, quando vinham os problemas, as dificuldades, então eles abandonavam. A Escritura nos mostra então que há um tipo de fé que é momentânea ou passageira e que se mostra no final como uma fé falsa. Isso vai ficar-nos mais claro para nós mais à frente, na vida do próprio Simão, na vida deste próprio homem. Porque, irmãos, aqui começa a ser revelado que o interesse deste homem era, de alguma forma, receber os mesmos poderes que Filipe possuía. Ele contemplou alguém que era mais poderoso do que ele, e o interesse dele é, de alguma forma,
ser semelhante ou possuir o mesmo poder que Filipe possuía. Mas então, irmãos, o texto continua. E o que a palavra nos diz no versículo 14 é o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. É interessante que agora os apóstolos que, como vimos anteriormente, ficaram no quartel-general em Jerusalém, ouviram então que a palavra do Senhor chegou a Samaria. E agora eles vão ser enviados. 2 homens, Pedro e João, como representantes do colégio apostólico. Representantes, então, dos apóstolos naquela ocasião. E é interessante que um deles é João. Alguém que, numa ocasião, a Escritura nos revela que ele ficou tão aborrecido com as pessoas de Samaria que desejou que a ira de Deus caísse sobre eles. Esse homem é enviado até aquele lugar. Ele agora vai contemplar o poder de Deus e a manifestação do reino de Deus em meio aos homens de Samaria. E então, irmãos, o que acontece? O texto nos diz no verso 15, os quais, descendo para Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então vejam que algo interessante vai acontecer aqui. Eles descem a Samaria e eles vão rogar a Deus que conceda a aqueles que foram batizados e creram em Cristo o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo viesse, então, sobre eles. Porque o texto continua: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, verso 17, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então eles colocavam as mãos e eles oravam ao Senhor e o Espírito Santo de Deus vinha sobre estas pessoas. Isso então, irmãos, nos leva a ficarmos pensando o seguinte: será que existe isso mesmo? Será que há a realidade hoje de você ser salvo por Cristo e só posteriormente receber sobre si o Espírito Santo? Porque há, irmãos, aqueles que concebem a ideia de que você pode ser salvo por Cristo, mas só receber então o Espírito posteriormente. Algumas pessoas vão falar e vão chamar isso de uma segunda bênção do Espírito Santo. Será que algo dessa natureza aconteceu aqui? E o que nós entendemos, irmãos, é que não. Tratava-se de uma realidade totalmente distinta. E um irmão que pode nos ajudar sobre isso é o Sinclair. Ele vai dizer o seguinte: a miúde se argumenta, com base na experiência dos apóstolos no Pentecostes, em Samaria e em Éfeso, se Lucas, em Atos, pressupõe um modelo de acesso em 2 estágios à posse da bênção plena do Espírito. Embora descritos de forma variada, esses estágios são ordinariamente imaginados assim. Primeiro, regeneração pelo Espírito, conversão e iniciação. Imaginam então que há a experimentação disto, primeiramente. E em segundo lugar, o batismo com o Espírito. E assim, em algum ponto, durante o período descrito pelo Evangelho, os apóstolos foram regenerados. Mais tarde, no Pentecostes, experimentaram uma nova operação do Espírito. Foram batizados e enchidos com o Espírito e falaram em outras línguas como evidência desse novo estágio de sua atividade em suas vidas. Nisto, alegam, devem ser vistos como modelos dos 2 estágios do Espírito, ou, pelo menos, de 2 obras dimensionais de um novo pacto. Mas então ele vai continuar dizendo o seguinte: um conceito de 2 estágios da obra do Espírito é característico não só nos pentecostais e carismáticos, mas também nas tradições católicas. Nestas, o indivíduo é confirmado na comunhão do Espírito
pela imposição das mãos, geralmente no contexto de uma sucessão apostólica quase física. Naqueles, o batismo com o Espírito, com sua comuníssima manifestação do dom de línguas, isso aqui no meio dos pentecostais e carismáticos, é visto como um estágio adicional na experiência espiritual, distinto e separável da sua conversão. Interpretados dentro deste arcabouço, o qual o próprio Atos nos fornece, os eventos em Samaria marcam o segundo e terceiro estágios dos 3 pontos decisivos do avanço na difusão do reino de Cristo delineados em Atos, capítulo 1, verso 8. Primeiro, o Evangelho vem a Jerusalém no dia de Pentecostes. Segundo, o Evangelho vem a Samaria. Atos, capítulo 8, com sua descrição do notável despertar da fé através do ministério de Filipe, seguido pela visitação de Pedro e João como uma delegação apostólica e a subsequente concessão do Espírito, faz melhor sentido quando entendido dentro do contexto dos estágios específicos do avanço do evangelho apostólico prometido por Jesus. Por essa razão, embora seja possível ser assim, não é necessário argumentar que os samaritanos não eram ainda convertidos. Eles eram convertidos. E então, ele vai continuar nos dizendo o seguinte: a fé salvífica agora é algo absolutamente correlato com Cristo como Senhor. Assim sendo, crer é tomar posse do mesmo dom, como os primeiros discípulos receberam no Pentecostes, a saber, o Espírito Santo. As línguas e profecias manifestadas em Atos 10:46, em Atos 19:6 e possivelmente em Atos 8:17 não eram evidência de uma experiência normativamente distinta e existencial, e sim sinais da introdução histórico-redentiva na era do Novo Pacto, alcançando assim um clímax muito mais significativo. Então, o que ele está querendo dizer, irmãos, basicamente é que aquilo que acontece em Samaria não é uma manifestação de uma segunda bênção, como dizem os pentecostais, mas aquilo apontava como uma manifestação externa de que o Espírito de Deus não estava restrito apenas aos judeus em Jerusalém, mas até mesmo em Samaria, Cesareia e até aos confins da terra. Era então uma manifestação da expansão do reino de Deus em meio a outros povos. Isso então revela e quebra então a barreira que havia entre judeus e samaritanos. Porque ambos, todos, foram batizados pelo mesmo Espírito Santo de Deus na sua conversão. Por essa razão, então, não há ou não deveria mais existir uma barreira entre eles. Todos foram salvos pela mesma graça de Cristo e salvos pela mesma operação do Espírito Santo de Deus. Isso, então, servia até mesmo para fazer com que os apóstolos entendessem e não se voltassem contra os samaritanos, mas que eles os abraçassem, então, no meio do próprio povo do Senhor. Porque, irmãos, a conversão ou o dom do Espírito é dado ao homem no ato da conversão. Não se trata de algo que é dado posteriormente. Quando eles creram em Cristo, quando eles abraçaram as palavras de Filipe, como mencionei anteriormente, eles foram cheios do Espírito Santo e foram selados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Atos é um livro onde nós vemos um progresso ainda de muitas coisas sendo estabelecidas na igreja. Mas nas epístolas nós vemos
um estabelecimento claro de todas essas coisas. E quando nós olhamos para Romanos, capítulo 8, por exemplo, verso 9, você perceberá que o Espírito, de fato, é dado no ato de crer. Romanos, capítulo 8, verso 9, a Escritura diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, mais à frente, irmãos, ainda em Romanos, capítulo de número 8, agora considerando o que diz os versos 14 a 16, diz assim a palavra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mais à frente ainda na Escritura, em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 13, a Escritura vai falar que todos nós fomos batizados num só Espírito. Diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E outras porções, irmãos, da Escritura Sagrada podem afirmar mais essas verdades, como o que diz a Escritura ainda em Gálatas capítulo 3, verso 2 e verso 14, e em outras porções tantas da Bíblia, que nos mostram e nos declaram a realidade de que no ato da nossa conversão, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Não precisamos de uma segunda bênção ou da imposição de mãos posterior sobre nós para recebermos o Espírito Santo. Tratava-se de um evento particular nos dias do primeiro século que não são repetidos posteriormente. Então não espere que alguém venha e coloque a mão na sua cabeça para lhe dar o Espírito. Não espere que eu faça isso sobre você em alguma ocasião, porque nada disso haverá de acontecer. É quando você crê no Evangelho. Você tem então o Espírito, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. Então, irmãos, o texto continua dizendo que eles receberam o Espírito por imposição de mãos, da oração então que os homens, os apóstolos fizeram a Deus. Mas algo acontece, agora mais uma vez Simão entra em cena. E o versículo, irmãos, vai nos dizer o seguinte, verso 18: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Vejam aqui, irmãos, que o coração de Simão começa a ser revelado externamente. A hipocrisia de alguém não pode ser escondida por muito tempo. Em alguma ocasião, essa pessoa vai revelar os verdadeiros intentos do seu próprio coração. Simão, ele desejava o poder. E Simão, ele deseja comprar o dom de Deus com dinheiro. Ele vai praticar aquilo, irmãos, que será chamado posteriormente de simonia, a compra de cargos eclesiásticos, a compra de ofícios eclesiásticos com dinheiro. Isso acontecia muito e acontece. Pessoas comprando funções através do dinheiro, como se fosse uma espécie de barganha, como se as pessoas fossem então mercenários. Foi exatamente isso então que Simão, ele desejou naquele contexto. Ele desejava então que o poder que os apóstolos possuíam fosse dado também a eles, porque ele queria ser visto como alguém que é gloriosamente poderoso. Ele queria e ele desejava no seu coração
que os olhos dos homens fossem voltados para ele. Era isso, glória para si, glória para ele mesmo. Ele queria grandeza e reconhecimento no meio do povo de Deus. Como Ananias e Safira queriam reconhecimento no meio do povo, de que eles eram generosos, dando então aquilo que eles possuíam. Então aqui é revelado o coração deste homem. O coração deste homem deseja então a glória deste mundo, ele deseja a glória do seu próprio nome. Mas, meus irmãos, ele vai se dirigir a um homem que teme a Deus. Há homens que não estão interessados em fazer com que outros tirem o foco, que é a glória de Deus. E então Pedro, como representante do colégio apostólico, responde. Verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Meus irmãos, as palavras de Pedro são duríssimas contra Simão. Ele sabe que Simão é alguém que está com um desejo maligno. E ele então vai dizer assim: o teu dinheiro vá contigo, Simão, para o inferno. É exatamente isso que ele está dizendo. Simão, vá para o inferno. São essas as palavras de Pedro ao próprio Simão, porque ele estava então desejando algo que era perverso, e a reprovação a este homem deveria ser grandemente dura. Imaginem, irmãos, palavras como estas ditas a muitos homens por aí interessados em poderes externos e não interessados na proclamação do Evangelho. Eu imaginaria Pedro, agora, para muitos que se dizem então homens de Deus, e Pedro então dizendo: vá para o inferno, com esse seu intento totalmente contrário à vontade de Deus, porque é o intento e o desejo no coração de homens que estão procurando a própria glória do seu nome, não a glória de Deus. Isso é o que acontece na maioria das igrejas por aí. Tudo gira em torno dos homens. É um homem poderoso, é um homem grande, é um homem que faz sinais, é um homem que faz prodígios, é um homem, e não Cristo, a glória de Cristo. E então isto estava acontecendo aqui. Ele deve então ser reprovado duramente. Vá para o inferno, Simão, com o seu dinheiro. Porque você quer comprar algo que não se compra. Você quer possuir algo que não pode ser adquirido com dinheiro. Você quer adquirir algo que não pode ser adquirido com a força do próprio braço do homem. Mas somente Deus é quem faz estas coisas e dá, então, naquele contexto, a quem Ele quer o dom. E então ele acrescenta, irmãos: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele está dizendo assim: você não tem parte com o Espírito Santo, não pertence a você e não habita em você. E você não tem parte no ministério, então, que nós exercemos como apóstolos de Cristo, ministros de Cristo. Você não tem parte conosco. Por que, Simão? Por que então você poderia perguntar? Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Seu coração é um coração pecaminoso. E é interessante, irmãos, porque essa expressão usada, o teu coração não é reto diante de Deus, nós encontramos ela no Salmo de número 78, verso de número 37. Palavras ditas ao povo do Senhor no passado. Salmo 78, verso de número 37, diz assim, sobre o povo do Senhor de coração duro: porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele está considerando então aqui Simão como homem que era de fora do povo do pacto de Deus. E que este homem então estava experimentando coisa terrível sobre si. O pecado então habitava amargamente neste homem.
ele vai dizer mais até mesmo sobre este homem. Ele vai dizer assim: pois vejo, verso 23, que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Ele diz: olha, há em você amargura e há em você pecado. Há em você, Simão, iniquidade. Simão, você é escravo do pecado. Você é escravo da carne. Você é escravo de Satanás, Simão. Essa é a declaração de Pedro. Parece dura, não é, irmãos? Mas, meus irmãos, demonstra graça e fidelidade de um homem que necessariamente tem de falar com clareza sobre a realidade do coração dos homens que estão longe do Senhor. Aqueles que estão longe de Deus estão em laço de iniquidade. Simão, irmãos, ele não era um crente. Simão, ele foi batizado, mas não era crente. E veja, Filipe não percebeu isto. Isso pode acontecer no meio do povo, em meio a trigo, a joio. E podemos então nos esforçar de todos os modos diligentes para tentar ver se há alguma evidência de fé salvífica. E podemos não perceber. E pode entrar lobo no meio das ovelhas de Deus. E pode estar aqui em nosso meio hoje. Não passou despercebido por Filipe, pode passar por nós. E essa pessoa pode entrar no meio da igreja, talvez iludida ela mesma, imaginando que é um crente genuíno, um crente sincero, um crente verdadeiro, quando na realidade nunca foi. Se procurar fazer uma análise do seu próprio coração, constatará que nunca esteve num relacionamento verdadeiro com Deus. Então há aqueles que são enganados pelo seu próprio coração corrupto. E eu espero que essa não seja a sua condição hoje. Eu espero que você não seja alguém que engana a si mesmo. Mas há aqueles que estão na sua hipocrisia, dispostos a enganar a outros. E na sua falsa piedade. Aparentemente são santos, piedosos, tementes a Deus, mas nunca verdadeiramente o foram. E saiba que um dia isso será revelado. A hipocrisia dos homens vai ser descortinada. A sua mentira e falsidade virá à tona. Porque o Senhor não permite que os pecados dos homens sejam encobertos o tempo inteiro. Se não for nesta vida, no grande e glorioso dia do Senhor, a sua verdadeira face será revelada. Aquilo que você é no seu coração será exposto publicamente diante de Deus e de todos os homens. E há mais uma outra coisa que o texto nos ensina, é que o batismo também nunca jamais confirma necessariamente que você é crente, ou nunca jamais confere a você salvação. Não existe regeneração batismal. Não é porque você foi batizado que você é salvo. Não é porque você, criança, fora batizada na infância que você é necessariamente salva. Não é porque você está vindo com seus pais para a igreja, domingo após domingo, escuta a Bíblia ser lida, escuta a pregação ser feita, escuta a exortação dos seus pais, está aqui no nosso meio, que você é necessariamente crente de verdade. O batismo que você recebeu não salva você. Você precisa crer em Cristo. É Cristo quem salva. Mas veja, irmãos, Pedro, diante de um homem mergulhado na iniquidade, mesmo sendo ele um homem vil, perverso, Simão, ele vai dizer a Simão: arrependa-se, Simão. É isso que ele diz, irmãos. Verso 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga
ao Senhor. Meus irmãos, ele convida este homem ao arrependimento. Ele convida este homem à fé em Cristo. É isso que ele faz. Veja, irmãos, isso é didático para nós. Porque o homem pode estar na maior condição vil, fora da igreja. O homem pode estar numa condição terrível e amarga dentro da igreja. E essa pessoa precisa ser continuamente chamada ao arrependimento. É isso que continuamente eu tenho a necessidade de fazer frequentemente no púlpito. Porque pode haver no nosso meio falsos crentes e que precisam se arrepender dos seus pecados. Por essa palavra de Cristo hoje é mais uma vez e continuamente será: arrependa-se dos seus pecados. Clame ao Senhor por salvação. É disso que você carece. Abandone a sua vida vil, o seu pecado, volte para o Senhor. E Ele então pode te salvar. Se você se arrepender verdadeiramente do seu pecado. E Pedro vai acrescentar o seguinte: talvez seja perdoado o intento do teu coração. Ele não está dizendo assim: olha, pode ser que o Senhor perdoe, mas pode ser que Ele não tenha poder para perdoar. Não é isso que ele está dizendo. É como se ele tivesse alguma dúvida de que o coração de Simão estava disposto ao arrependimento. Ele não via em Simão evidências de arrependimento. Ele não acreditava, ainda que o chamasse ao arrependimento, que Simão ia se voltar para Deus, abandonando de fato a sua vida pecaminosa. E então ele fala essas palavras duras para o próprio Simão: você, Simão, está em fel de amargura e laço de iniquidade. E então Simão, ele vai responder. Verso de número 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Rogai, pois, ao Senhor. Interessante essas palavras de Simão, clamando isto, porque algo semelhantemente acontece no passado em Êxodo. Faraó clama e ele pede que roguem por ele. Êxodo capítulo 8, verso 8 diz assim: chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Ainda em Êxodo capítulo 8, agora verso 28, então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Por que Faraó ele age assim? A ira de Deus estava caindo sobre ele. O juízo do Senhor estará vindo sobre ele. Ele percebe quão terrível é cair nas mãos de um Deus irado. E essa é a mesma realidade experimentada por Simão. Alguns imaginam que Simão se arrependeu. E ele então diz: orai por mim, rogai. Então imagina, olha, Simão ouviu a repreensão, ele se arrependeu dos seus pecados. Meu irmão, eu não acredito que essa seja a verdadeira interpretação desse texto. O que nos parece é que Simão, ele não está arrependido dos seus pecados. Ele teme somente a punição do pecado. Ele teme as consequências do seu pecado. Ele não teme a Deus. Ele não vai dizer como Davi: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele permanece na sua própria iniquidade. Irmãos, como é terrível esta condição. Eu espero sinceramente que essa nunca jamais seja a nossa condição.
Espero sinceramente, irmãos, que tenhamos feito uma confissão sincera da nossa fé em Cristo. E que tenhamos sinceramente nos arrependido do nosso pecado cometido contra o Senhor. O Senhor continuamente nos chama a abandonarmos qualquer tipo de vida hipócrita diante de Deus. E a vivermos sinceramente diante dEle. E o Senhor te chama hoje, irmão. O Senhor nos chama hoje ao arrependimento. Arrependamo-nos das nossas iniquidades. Não por temor do juízo, mas por temor verdadeiro a Deus. Porque todo o pecado que cometemos primeiramente contra o nosso Deus. E o Senhor então nos dá ocasião continuamente para nos arrependermos dele. Aquele homem, irmãos, estava mergulhado no pecado. Ele não abraçou as promessas de Cristo no Evangelho. Seguiu, talvez, até o fim. E experimentou juízo de Deus sobre si. É o que você haverá de experimentar se você não se arrepender do seu pecado e não se voltar para Cristo. É o que haverá de acontecer com você se você continuar seguindo o seu próprio coração. O pecado leva o homem a colher um fruto que é amargo. Mas o Senhor é gracioso. E enquanto tens vida, e enquanto este Evangelho é proclamado, a ocasião é oportuna. E a ocasião para arrependimento e fé em Cristo é hoje. Hoje este Evangelho é anunciado. Aqueles homens, irmãos, Pedro e João, que ali haviam feito isto. Agora, o texto no verso 25 nos diz: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Eles entendem, irmãos, que Simão não é poder de Deus. Eles entendem que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A grande necessidade que há desse Evangelho de Cristo ser proclamado a todos os homens indiscriminadamente, independentemente de quem eles sejam. O Evangelho de Deus é poder para a salvação. Anunciemos o reino de Deus, anunciemos a Cristo, e Ele então haverá de fazer a sua obra. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti pela Tua palavra, Senhor, que expõe o nosso coração. Ó Deus, não permite que sejamos como Simão, alguém que não conhecia a Ti e que vivia no meio do Teu povo não conhecendo a Ti. Ó Deus, dá-nos um conhecimento verdadeiro de Cristo. Dá-nos, Senhor, uma fé verdadeira em Cristo. Salva-nos, Senhor, dos nossos pecados. Salva, Senhor, também os perdidos. Aqueles, ó Deus, que vivem no seu pecado em laço de iniquidade. Revela o Teu Filho, Senhor, como revelaste aos samaritanos naqueles dias. Salva-os, Senhor, arranca-os do cativeiro das trevas. Traze-os, Senhor, para o reino do Filho do Teu amor. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.